Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Aleluia. Oh Pai, nós amamos a sua presença. Amamos essa atmosfera, Senhor. Nos rendemos, Pai, nessa noite, para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa vida não teria sentido sem o Senhor. A nossa vida não teria lugar nesse mundo sem podermos reconhecer a Jesus. Você trouxe razão, você trouxe destino para nós. E nessa noite, Pai, nós queremos reconhecer a tua vida, o teu poder que opera na nossa vida. Pai, nós somos completos em Ti. Nós somos completos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Você está bem nessa noite? Você está pronto para receber a palavra de Deus? Então senta um pouquinho no seu lugar. Quero agradecer ao grupo de música, gente, muito obrigado. Daqui a pouco vocês voltam. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Que maravilha ter você aqui nessa noite. Você sabe que você está em casa. Essa é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. E a gente está muito feliz em ver você aqui. E a gente está com expectativa para tudo que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Uma palavra viva, irmão, é uma palavra que se move em nosso meio. É uma palavra que tem poder de transformar o rumo e o destino de pessoas. Eu quero que você fixe isso bem no seu coração nessa noite. Eu sei que uma boa parte dos irmãos aqui da nossa igreja estão viajando, outros estão já lá na sede, no acampamento também. Mas daqui a pouco, quando terminar esse culto, você também pode ir para o acampamento, tá certo? Não deixa essa atmosfera se perder, mas gera expectativa naquilo que Deus já começou a fazer na sua vida, começou a comunicar sobre a sua vida nesse tempo. É de fato um tempo de consagração, irmãos, é de fato um tempo de nós reservarmos a nossa vida para celebrar a festa do Espírito. Porque o crente, irmãos, ele também festeja. Você está comigo? A gente não festeja a carne, a gente festeja o Espírito. E no Espírito, irmãos, nós somos completos, porque Ele sabe como alcançar o nosso coração. Então, eu gostaria que você pudesse agora abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Aleluia. Se você esteve por esses dias lá no acampamento, na sede, você viu que o tema é mentalidade do alto. E a gente vai falar um pouquinho disso também aqui hoje. Amém? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Romanos 12, 1, a Bíblia diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse é um texto muito conhecido, irmãos, é um texto muito famoso, né, no meio cristão. Se você já fez o Rema, certamente você já viu esse texto em várias matérias do Rema sendo tocado. Eu quero enfatizar o ponto, irmãos, onde ele fala em que nós não devemos nos conformar com este mundo. E talvez esse seja o tema da ministração dessa noite. Que nós possamos cultivar um sentimento de inconformidade com esse mundo. Inconformado. Eu não me acostumo, eu não me amoldo, eu não me assento a essas ideias. Essa palavra conformidade aqui, não se conforme com esse mundo, é não tome o molde.
não se amolde, não tome a forma que o mundo dá. Esteja inconformado, tome uma direção diferente, tome uma direção distinta. Não caminhe no mesmo rumo, não caminhe no mesmo destino. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Inconformidade. E sabe, irmãos, eu sei que você tem acompanhado e você tem tido ciência de que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno, em Satanás, no diabo, nos valores dele, nos costumes dele, na forma diabólica dele de querer reger as coisas. E nós, como filhos de Deus, não podemos nos comportar como se isso nunca tivesse existido. O diabo está aí, irmão, e ele tem feito o seu papel. Mas isso não é uma razão para a igreja ter medo. Essa não é uma razão para a igreja andar oprimida. Nós somos, irmãos, a igreja triunfante sobre essa terra. A igreja triunfante, não militante. Nós não estamos travando um combate com o diabo. Porque o diabo é um adversário vencido. Ele é um adversário derrotado. Mas a Bíblia também nos adverte a não ignorar os seus ardis, não ignorar a sua astúcia, não ignorar a sua malícia. E a Bíblia nos exorta a andar em contramão a esse mundo, porque ele jaz no maligno. Eu não sei se você lembra, mas um pouco antes da pandemia, o problema do mundo eram as doenças, o problema do mundo já era a economia. E depois virou a pandemia, e depois da pandemia vieram guerras, e depois das guerras, agora se fala de novo de economia, e mais guerras. E sempre vai haver, irmãos, algo que o mundo tenta levantar para afetar a nossa mentalidade e a maneira como nos comportamos. Sempre vai haver algo, irmãos, que o diabo e o mundo vai tentar fazer para influenciar negativamente o povo de Deus nessa terra. E em conformidade com tudo isso, ele vai poder também afetar e tragar a vida de muita gente. Mas conhecendo o nosso papel, irmãos, e aquilo que o apóstolo Paulo está instruindo aos romanos, ele diz que existe uma vontade de Deus para nós vivermos. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Gênesis, que quando Deus começou a criar todas as coisas, viu Deus que era bom. O poder criador do Senhor manifestava a sua vontade na medida que as coisas eram criadas de maneira perfeita, e via Deus que era bom. Aquilo agradava aos olhos de Deus. O poder criador do Senhor estava em operação. E essa mesma criatividade de Deus foi transmitida para a igreja, para os seus filhos, e habita dentro de nós. Esse mesmo poder criativo, irmãos, ele precisa entrar em manifestação nesses dias. Nós precisamos dar respostas, irmãos, a esse mundo, porque nós não somos a imagem desse mundo, mas somos a imagem de Deus. E como imagem de Deus, nós precisamos manifestar esse poder, para que a vontade de Deus ela possa ser vista, possa ser manifesta, possa alcançar a vida de pessoas. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Nós não estamos aqui para contar a nossa história. Nós não estamos aqui para termos seguidores e nem para acumular bens. Nós estamos aqui, irmãos, com um propósito. E esse propósito é de agradar ao nosso Deus e fazer Ele conhecido nesse mundo. Está comigo? E de fato, irmãos, o diabo ele tenta pintar uma imagem para nós. E como alguém que anda inconformado, nós não vamos aceitar a imagem do diabo. Mas tecer uma imagem sobre aquilo que nós vamos fazer nessa terra é tão importante, irmãos, quanto a nossa fé. Porque primeiro você crê no seu coração e depois você fala com a sua boca. Uma imagem dentro de você é gerada, que não está de acordo com esse mundo, mas de acordo com o que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é o que o diabo tenta dizer para você e mostrar para você que você é.
Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem uma Bíblia aí? Pegue ela aí na sua mão e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Nós somos, irmãos, o que as Escrituras dizem que nós somos. Não aceite, irmãos, o quadro que o diabo tem tentado pintar para você. Não aceite a imagem que o diabo tem tentado falar ao seu respeito. Mas Deus, Ele também tem uma imagem ao nosso respeito, que está de acordo com a sua vontade, que está em conformidade, que está em linha com a sua palavra. E sobre essa vontade é que nós devemos nos apoiar e andar todos os dias, preparando a nossa mente para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. O diabo muitas vezes, irmãos, tem tentado fazer com que pessoas vivam debaixo de intimidação, por causa de fracassos, por causa de coisas que não deram certo, por causa de coisas que viveram há um tempo atrás, por causa de uma realidade talvez externa que ainda não está como nós queríamos. O diabo tem tentado intimidar o povo de Deus para que eu e você não andemos naquilo que Deus já viu que a gente pudesse andar, naquilo que Deus já deseja que nós possamos experimentar. Tem crente, irmãos, que vive acuado, que vive com medo de dar uma palavra de fé, de falar a seu próprio respeito aquilo que a Bíblia já está dizendo. E essa é uma noite, irmãos, de você se livrar de toda intimidação, de você não se conformar com talvez um quadro que possa estar aparecendo para você, mas você se levantar por dentro e dizer assim: eu vou viver tudo aquilo que Deus quer que eu viva nessa terra. Eu vou viver os planos de Deus, eu vou viver a vontade de Deus, eu vou experimentar do melhor de Deus, porque é o que a Bíblia diz: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu preciso o quê? Querer e ouvir. Eu preciso ter o desejo e preciso obedecer a Deus, para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra. O diabo tem tentado dizer para pessoas aqui que você é um fracasso, que você é um coitado, um Zé Ninguém na vida, que você não tem nada, você não tem nem uma arruela furada, você não tem um centavo no banco, você não tem um diploma, você não tem isso, você não tem aquilo. Mas, irmãos, ter coisas não define quem você é. Não é o que você tem que te define, mas é quem habita dentro de você, é quem mora dentro de você, é quem está com você todos os dias, transformando o nosso pensamento, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de enxergar as coisas. Nós não vamos nos conformar, irmãos. Se algo ainda não entrou nos conformes, se algo ainda não alcançou a plenitude, ei, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, não é no quê. Você não crê num pedaço de barro, irmão. Você não crê numa estátua de madeira. Você não crê numa imagem de gesso. Você está crendo, irmãos, em um Deus que é vivo e verdadeiro, que vive e reina para todo sempre, e que jamais perdeu uma batalha. Ele é real, e Ele habita dentro de nós. Ele ouve as nossas orações, e Ele responde, irmão. Eu sei em quem tenho crido, essa pessoa divina, que está assentado num alto e sublime trono, cuja economia desse mundo não pode afetar. O dólar está alto, está baixo, para Deus não importa. A economia está desse jeito, porque isso, porque aquilo, porque vem uma nova pandemia, para Deus não importa. Nada disso vai deixar Deus abatido, nada disso vai fazer medo chegar no trono de Deus. Ele continua sendo o mesmo, irmãos, e a Bíblia diz no livro de Salmos que Ele ri dos seus inimigos. Se Deus está rindo, por que eu vou andar preocupado? Se Deus está rindo, por que é que você tem andado preocupado?
transformando o nosso pensamento e não se conformando com esse mundo. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos gerar algumas imagens dentro de nós para podermos experimentar algumas coisas em Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 30 que Jacó recebeu uma tarefa do seu sogro, e que as ovelhas e cabras que ele multiplicasse e elas nascessem malhadas, essas seriam dele. E olha a astúcia desse homem, veja o que ele fez. Gênesis 30, 37, a Bíblia diz: Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plântano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou esses galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde eles costumavam beber água. E na época do cio, os rebanhos vinham beber água, se acasalavam diante daqueles galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Aí eu te digo, irmãos, se uma imagem pode afetar a forma como uma ovelha, uma cabra, pode dar a luz a um filhote, o que é que uma imagem não pode fazer na frente de um filho de Deus? O que é que uma imagem não pode despertar na sua vida e na minha vida, quando nós começamos a ver aquilo que Deus quer que nós vejamos? Você pode ter uma opção, você pode ter a opção de viver do seu passado e das memórias que você teve para trás, ou você pode começar a investir no seu futuro, falando no seu presente, e construindo a imagem daquilo que Deus já vê você sendo e fazendo. Está me entendendo? Aquelas cabras olhavam para aquelas varas todos os dias, e elas viam aquela imagem ali, e elas começaram a dar filhotes malhados. Isso me lembra, irmãos, quando eu entrei com Gabi no nosso apartamento, onde moramos hoje, e a gente tinha poucos móveis, e Gabi imprimiu algumas imagens de alguns móveis que ela queria ter e colou na parede. Tinha imagem de sofá no lugar do sofá, tinha imagem da geladeira no lugar da geladeira, tinha imagem de um rack, de uma televisão, do jeito que ela queria, e ela colou lá e começou a declarar, e começou a crer e a chamar a existência, e essas coisas estão lá hoje. Qual é a imagem que você está carregando sobre você mesmo? Qual é a imagem que você está colocando sobre o seu futuro? Porque se uma imagem, irmão, se algo que se vê pode afetar a filhotes de animais, quanto mais, irmãos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos como filhos de Deus. Para você ver algumas coisas, primeiro você precisa ver algumas coisas dentro de você. Antes de ver aqui, precisa ver aqui. Antes de enxergar aqui, você precisa ver aqui. E começar a chamar a existência, e começar a colocar a sua voz para funcionar, as suas declarações de fé, em conformidade com a palavra de Deus, independente de como o mundo está, independente de como as coisas estão se apresentando para você. Eu não vou me acostumar ao padrão desse mundo, eu não vou aceitar aquilo que o diabo está tentando pintar ao meu respeito, mas existe algo que Deus tem falado, e sobre isso eu vou me apegar, de que é Ele quem supre cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, de que é Ele que é o meu pastor, e nada me faltará, aquele que me faz repousar em pastos verdejantes, que me guia até as águas de refrigério. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que supre necessidades, que é o meu dono, que é o meu Senhor e que é o meu Pai. Você é alguém especial, irmão. Eu não estou te dizendo isso para te animar, porque eu não sou animador de plateia, eu sou pregador da palavra. Você é alguém especial, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Comece a se ver como Deus te vê. Comece a olhar para você da maneira como Deus te enxerga, como alguém criativo, como alguém cheio de dons, como alguém cheio de talentos, como alguém competente dessa terra, como alguém vocacionado.
Por mais que coisas tenham acontecido e você carregue algumas situações como traumas na sua vida, você não precisa ficar apegado ao passado. Olhe para frente, irmãos. Olhe para o quadro que Deus está pintando ao seu respeito. Olhe para aquilo que Deus já preparou. Olhe para aquilo que Deus está falando sobre você. Ei, o Pai tem um futuro maravilhoso. Deus tem um futuro promissor. Deus tem dias prósperos para ser vividos nessa terra. Eu não quero viver a minha vida contando os testemunhos do passado. Eu estou com expectativas dos milagres que estão vindo em minha direção. Uau, que bênção! Aquilo que aconteceu algumas semanas atrás, meses, anos. Mas maior ainda é o que vai vir. Maior é o que está para acontecer. Porque Deus, irmãos, Ele tem interesse de ver a sua vida e a minha vida transformada ao ponto de ser uma influência para a vida de outros. Para que a glória dEle seja revelada. Para que pessoas possam olhar para nós e dizer, só podia ter sido Deus. Só pode ser Jesus. Só pode ser uma intervenção divina. Só pode ser um milagre nessa pessoa. Quem era fulano? Quem era ela? Tu se lembra de onde ela saiu? Tu se lembra de onde ele foi resgatado? Tem coisas, irmãos, que são importantes a gente lembrar para contar os feitos do Senhor. Mas eu quero te animar, irmãos, nessa noite a você gerar expectativa para o que vem por aí. Deus tem coisas inéditas para nós esse ano. Há uma temporada de coisas novas liberadas sobre nós. E eu quero te dizer, irmãos, enquanto eu prego essa palavra e te animo, eu estou liberando coisas proféticas sobre a sua vida aqui. Você vai experimentar de coisas novas nesse ano. Você vai experimentar de milagres extraordinários. Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, ou que jamais penetrou no coração humano. São coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Você ama ao Senhor? Então, meu irmão, você tem que levantar a sua expectativa e colocar ela lá em cima. Porque Ele tem expectativa também de que você e eu vivamos essas coisas. Aleluia! Jesus, certa vez, Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Ele abriu um trecho que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e me enviou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e me enviou. Ele sabia o que estava sobre ele, sabia o propósito ao qual ele estava designado a fazer nessa terra. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, o Espírito do Senhor também está sobre nós. E Ele nos ungiu com um propósito e nos enviou para um lugar. Deus nos enviou para esse lugar, para esse tempo, para essa estação, para essa fase. Você não está aqui por acaso. Mas Deus tem uma imagem ao meu e ao seu respeito. E eu não sei o que é que você pensa quando você vê essa imagem, mas eu queria que o pessoal colocasse no telão, por gentileza. Tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Vai dar certo? Vai? Vai chegar. Enquanto eles vão colocando, irmãos, eu quero que você gere expectativas no seu coração sobre o que Deus está fazendo. Existem algumas imagens de Deus ao nosso respeito. Coisas que Deus já viu acontecendo. E talvez você olhe algumas imagens como essa e você pense, são paredes, são decorações, plantas. Mas eu vejo aqui, irmãos, um centro de avivamento para essa região. Eu vejo nessas imagens, irmãos, um lugar onde Deus está levantando pessoas para influenciar outros lugares.
Eu vejo em imagens como essa, irmãos, Deus construindo dentro de nós uma estrutura para alcançar a vida de pessoas. Através do verbo distrito, irmãos, pessoas vão ouvir o Evangelho, já estão ouvindo, mas muito mais ouvirão o Evangelho nos 4 cantos dessa terra. Porque nós vamos enviar missionários, nós vamos enviar pessoas. Isso aqui, irmãos, não é uma imagem de uma construção, ou somente de uma visão dada a um homem. Isso aqui é algo que Deus sonhou e projetou e planejou para um povo, para influenciar as nossas vidas, para que quando nós olhássemos para isso aqui, irmãos, nós pudéssemos ter a memória daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Isso aqui não é um sonho, irmãos, do pastor Isaías e Ana Fábia, mas é o plano de Deus para uma geração. E eu não sei como você se sente quando você olha essas imagens. Mas eu sei, irmãos, que o diabo fica nervoso, porque ele tem feito de tudo para tentar parar essa obra. O diabo tem feito de tudo, irmãos, para tentar atacar as nossas vidas e o nosso entusiasmo e a nossa empolgação. E esse é um tempo, irmãos, de nós elevarmos a nossa expectativa e vermos milagres que nós nunca vimos aqui antes. Milagres de multiplicação. Milagres de pessoas que vão receber inspiração como Jacó. De dizer, rapaz, eu vou preparar aquelas varas ali, e aquelas varas preparadas vão influenciar essas cabras. Ei, Deus vai te dar coisas para você preparar e fazer, e você fazendo elas bem feito, vai influenciar a vida de pessoas, vai influenciar a vida de muita gente. Talvez você não saiba, irmãos, você não tenha noção do quanto e de quantas famílias e pessoas estão sendo afetadas nesse lugar, todo mês, a cada ano que se passa. Eu quero te dar um dado. Só no último ano, irmãos, em 2024, nós recebemos aqui a visita de mais de 90 pessoas que vieram a esse lugar, estiveram aqui nesse culto, em um culto como esse, na verdade, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. E sabe, irmãos, quando pessoas vêm para esse lugar, elas vêm com a intenção de receber algo da parte de Deus e serem influenciadas. E não somente aquilo que elas escutam através desse púlpito, mas aquilo que elas veem nas nossas vidas e nesse espaço aqui, nessa estrutura, nesse local. Tudo o que fazemos aqui, irmãos, é feito com um propósito de trazer influência para a vida de alguém, de pessoas serem alcançadas, de pessoas serem tocadas pela unção do Espírito Santo e terem a sua vida transformada. Portanto, irmãos, eu não sei o quanto você está desejoso por esse ano, mas o meu coração tem se animado a cada dia que eu entro por aquelas portas, e eu posso sentar nessas cadeiras e receber uma palavra, e ver as coisas acontecendo na minha vida, mas ver as coisas acontecendo também na vida de tanta gente, de tantos irmãos, de tantas pessoas que entram aqui. Aquilo que estamos fazendo aqui, irmãos, não é só natural. Se você está envolvido em um departamento dessa igreja, eu quero te dizer, o seu serviço é muito importante. Você está influenciando a vida de pessoas direta e indiretamente, de uma maneira que você nem percebe, e numa escala e num grau que somente Deus consegue dizer para nós e aferir com os seus meios, os seus métodos, com a sua graça. Eu estou na expectativa, irmãos, de ver cada espaço desse concluído. Porque Deus já nos deu uma imagem.
Coisas inéditas vão começar a acontecer quando nós envolvemos o nosso coração em uma visão. Quando nós envolvemos o nosso coração em conformidade com aquilo que Deus está manifestando. Talvez o diabo tenha dito para pessoas aqui: para que você vai para aquela igreja? Já tem muita gente lá. Para que você está frequentando aquela igreja? Para que você serve naquele departamento? Já tem muita gente. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, ainda não é o bastante. Tem muito para ser feito. Tem muito para ser feito. Tem muita gente chegando aqui. Tem muita gente nova, irmãos, nesse lugar. Tem muita gente que Deus está chamando. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Tem gente que está vindo para cá, irmãos, de outros estados. Quem aqui não é de Campina Grande, levanta a mão. Olha aí, irmãos. Olha quanta gente Deus está movendo para esse lugar. Sabe por que Deus está movendo pessoas, irmãos? Porque aquilo que Deus deseja fazer nesse lugar é grandioso. Porque aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio, irmãos, vai influenciar não só a nossa vida, não só o bairro do Tambor, mas vai influenciar gerações, vai influenciar nações, vai influenciar outras cidades. Igrejas vão ser abertas a partir de pessoas sendo enviadas daqui. E tudo isso, irmãos, está acontecendo porque nós estamos envolvidos. Porque nós estamos respondendo ao chamado do Senhor. Eu vejo exemplos bíblicos na palavra de Deus, e eu queria citá-los para você, de pessoas que começaram a responder ao Senhor pela fé. Pessoas que começaram a andar com Deus, pessoas que começaram a fazer coisas para o Senhor, mesmo em situações desfavoráveis para si mesmo. Veja comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Um homem andou com Deus, irmãos. Ele andou tanto com Deus que Deus o levou. Enoque é um exemplo bíblico para ser estudado, viu? Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Um homem que decidiu crer em coisas que ele ainda não via. Deus disse: construa uma arca. Você acha que ele estava vendo a arca quando ele começou? Deus deu uma imagem para ele. Olha, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ter tantos cômodos. Talvez Deus começou a falar algumas coisas no seu coração nesses dias, sobre atitudes que você precisa tomar, sobre coisas que você precisa fazer, sobre coisas que você precisa deixar, para que você possa experimentar a sua vontade. Agora, nada disso vai acontecer se você não tiver coragem. Coragem de enfrentar aquilo que você ainda não está vendo. Coragem para até mesmo como louco. Quando algumas pessoas começarem a olhar para você e dizer: você vai empreender no meio de uma crise dessa? Ei, mas Deus me deu uma imagem. Eu não ando em conformidade com esse mundo. Eu não vou me acostumar com aquilo que está acontecendo aí fora. Coragem para responder ao chamado de Deus, para sair da zona de conforto, para se mudar de estado, e habitar e morar em uma região onde você não conheça ninguém.
Porque você não vive por garantias naturais, você vive pela fé. Coragem para responder a um chamado, mesmo quando você não está vendo nada favorável. Hebreus 11:8, pela fé Abrão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meu Deus do céu, irmão. Se Deus te pedisse algo para você fazer que você não soubesse como é que ia ser o final disso, você teria coragem de responder ao Senhor? Eu quero te dizer, irmãos, pessoas que vivem debaixo de intimidação, de medo, elas jamais vão viver uma vida extraordinária sobre essa terra. Ninguém vai contar os feitos de quem viveu em intimidação, mas pessoas vão contar os feitos daqueles que tiveram coragem de sair da sua zona de conforto e crer no sobrenatural. Pessoas vão contar a história daqueles que decidiram romper com seus próprios limites e não ficar atentando para o que se vê, mas atentar para aquilo que não se vê. Uma imagem, primeiro eu vejo, depois eu vejo. Pela fé, Hebreus 11:21, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, irmãos, a gente vai abençoar a nossa família. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Não desista. Abençoe a sua família pela fé. Declare palavras sobre eles. Declare a palavra de Deus operando sobre aquela casa, sobre aquele lar. Expulse a influência do diabo por meio da sua conduta, mas também por meio da sua fé. Aleluia. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Hebreus 11:23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Você que é pai e mãe nessa igreja, não olhe os seus filhos como alguém comum. Olhem os seus filhos como uma herança do Senhor. Declare a palavra sobre eles. Ah, mas o quadro não é positivo. Declare a palavra sobre eles. A palavra tem poder, irmão. A palavra funciona. Aleluia. Hebreus 11:27. Pela fé, ele saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Meu Deus. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Porque tem coisas que Deus vai compartilhar só com o seu povo, irmão. Tem coisas que são exclusivas para quem tem aliança com Ele. Hebreus 11:32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Meu Deus do céu. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior.
Outros enfrentaram a zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos que receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu Deus do céu, irmão. Se você está precisando de uma injeção de fé na sua vida, leia Hebreus capítulo 11. Meu Deus do céu. Pela fé, irmão. Olha quantas coisas aconteceram pela fé. Olha quantas coisas acontecem na vida de pessoas que se colocam a crer no Senhor. Meu Deus. No ano de 2012, irmãos, eu comecei a fazer o rema. Eu entrei no primeiro ano do rema lá na cidade de Caruaru. E eu caminhava 40 minutos a pé para poder chegar na escola. E eu saía do meu trabalho, chegava em casa, só tomava um banho, trocava de roupa e já ia embora para o rema, para poder chegar na hora, para não chegar atrasado, não levar falta. E essa foi uma das experiências que mais marcou a minha vida, irmão. Porque ao passo de que Deus estava falando comigo para me associar a uma visão que ia transformar a minha vida, e de fato transformou. De fato mudou a minha história. Por causa da palavra, do ensino que é proposto nesses dias de aula, de renovação da mente. De renovação da mente. Eu vou te dizer, irmãos, nem todos os dias foram fáceis. Haviam dias, irmãos, que algumas pessoas chegavam e diziam: você vai ser o que com isso? O que é que você vai ganhar quando você terminar esse curso? Você podia estar na faculdade, você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar ganhando dinheiro. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Eu decidi, irmão, seguir aquilo que Deus estava me mostrando. Eu decidi seguir aquilo que a palavra de Deus estava me dizendo. E logo, irmãos, no primeiro ano do rema, eu me lembro que antes de me converter, eu tinha muito problema de asma. Eu fui asmático por muito tempo. Sempre que chegava o inverno, adoecia, começava a tossir, ia para o hospital, tinha que tomar nebulização e algumas injeções. Mas depois que eu conheci essa palavra, irmãos, e eu fiz a matéria, Cristo aquele que cura, eu comecei a declarar: rapaz, a cura me pertence. A cura me pertence. A cura me pertence. E depois, irmãos, dessa matéria, e depois que eu comecei a declarar essa palavra na minha vida, nunca mais eu fui internado. E nunca mais eu vou ser internado. Porque a palavra funciona, irmão. A palavra é real. Quais são os testemunhos de fé que você vai começar a contar na sua vida? Quais são as histórias de pela fé foi possível conquistar, foi possível fazer, foi possível romper, foi possível acessar aquilo que Deus estava propondo? Esse é um ano, irmãos, de coisas que já foram liberadas para nós. E se você começar a regar isso com fé, no ambiente certo, movimentando a sua vida na palavra, andando com Deus, você vai ver, irmãos, testemunhos como esses acontecendo na sua vida, de coisas que você vai conquistar. Deus chamou pessoas nesse lugar, irmãos, para serem libertadores. Eu não estou falando libertadores daquela Copa que acontece, irmãos, onde os times se colocam para competir por uma taça. Não é a Copa Libertadores. Mas eu estou falando sobre pessoas que estão inconformadas com as suas algemas.
e foram libertas pelo Senhor, para nessa mesma área poderem contar um testemunho de louvor. Eu não só, irmãos, nunca mais fui internado, como hoje eu oro por pessoas serem curadas. Ei, irmão, isso é uma tapa de luva na cara do capeta, não é não? Fala a verdade. Deixa eu te dizer, pessoas estão aqui nesse lugar e aonde o diabo mais te machucou, vão ser áreas onde Deus vai restaurar a sua vida para você ajudar outras pessoas. Deus vai tirar pessoas aqui de uma condição para uma outra condição com um propósito, com um fim. Libertadores, pessoas que foram livres das suas cadeias e que não se conformaram, que não aceitaram voltar para aquele mesmo lugar, mas que decidiram ser um instrumento na mão de Deus, para contar os feitos do Senhor, para chegar para a vida de outros e dizer: rapaz, eu era desse jeito, na minha vida acontecia assim, mas depois que essa palavra chegou, depois que essa palavra me alcançou, eu comecei a contar uma outra história. A minha vida já não é mais a mesma, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada. Deus tem uma imagem, irmãos. Já se veja curado, já se veja como Deus te vê, já se veja próspero. Já se veja um empreendedor de sucesso. Já se veja, irmão, com a sua família restaurada. Já se veja tendo filhos. Eu vou ter muitos filhos. Porque aquilo que o diabo tem tentado dizer para você, irmãos, que não vai acontecer, Deus vai fazer acontecer. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, logo após o capítulo 11, logo após todos esses testemunhos que nós acabamos de ler aqui. Olha o que a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Agora, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O irmão Rick Renner, ele fala que essa grande nuvem de testemunhas era como aquelas pessoas que iam aos estádios para assistir aos jogos e aos espetáculos, e elas se sentavam nos lugares altos. E porque elas se sentavam lá nos lugares mais altos para torcer e vibrar, eles diziam que eles estavam assentados nas nuvens. Aquela nuvem de testemunhas estava no estádio para vibrar, para torcer por aqueles que estavam participando dos jogos. Sabe quem é a nuvem de testemunha que está sentado olhando para mim e para você? Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Eles estão olhando para nós, irmãos, e dizendo assim: ei, você consegue, você pode, você é capaz, Deus está com você. Olha o que Ele fez na minha vida pela fé, olha o que Ele fez na minha vida, vai fazer na sua em escala maior, porque em você habita o Espírito Santo, você está debaixo da nova aliança. Você tem muitos recursos ao seu favor. Você está debaixo de superiores promessas. Ei, irmãos, é como se esses homens estivessem sentados e aplaudindo a mim e a você e dizendo: vai, se levanta, vai crer na palavra, vai conquistar aquilo que Deus já tem para você. Se levanta com ousadia, não deixa o diabo te abater, não deixa as pressões te abater, não deixa as circunstâncias falarem mais alto do que a sua voz. Mas comece a se levantar por dentro, a se posicionar, porque aquilo que era impossível para nós, Deus fez ser possível. Eu não sei o que é impossível para você nessa noite, meu irmão, mas Deus já deu uma imagem para nós. Deus já deu uma imagem, e esse é um dia para você se levantar e deixar toda a intimidação de lado. Ah, parece que as coisas não estão andando na minha vida. Para de falar isso.
Eu sou próspero, eu sou mais do que vencedor, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou fazer tudo o que a Bíblia diz que eu vou fazer. Oh, aleluia. Contando os feitos do Senhor, contando as suas maravilhas, contando os seus milagres, mostrando a esse mundo que ainda há esperança, que Deus é real, que a fé funciona, que cura é para hoje, que o Senhor continua restaurando famílias, que o Senhor dá casamento. Cadê os solteiros? O Senhor não vai dar só o casamento não, irmãos, Ele vai dar tudo o que você precisa. Deixa eu te contar mais uma coisa. Quando Gabi e eu estávamos para casar, a gente começou a fazer um planejamento, enquanto noivos, e começamos a declarar a palavra e declarar a palavra. E tinha coisas, irmãos, que pareciam que não ia acontecer. Mas a gente começou a declarar do jeito que a gente queria. Às vezes o que falta, irmãos, na nossa vida é um posicionamento de fé. E a gente começou a declarar. E a gente não fez, irmãos, propaganda das nossas necessidades. A gente não precisou postar em canto nenhum. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, irmão, se você sabe em quem você está crendo, irmão, você não vai precisar perturbar homens. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Irmãos, chegou tudo o que a gente precisava. A gente se casou, fez a festa, pagou tudo que tinha que pagar. E foi uma bênção, foi um momento marcante para a nossa vida. Foi Deus que fez. Eu reconheço, irmãos, que havia um momento no nosso planejamento que a gente não tinha condição nenhuma. Mas Deus fez chegar. Deus levantou pessoas. O que é que você está esperando do Senhor? Eu queria convidar o grupo de louvor. A gente vai se levantar essa noite para cantar o nosso futuro. Para falar sobre os feitos do Senhor. Para vencer toda intimidação. Se tinha alguma algema de Satanás impedindo você de avançar, eu declaro isso caindo por terra hoje. Eu declaro você experimentando o melhor de Deus nesses dias. Eu declaro coisas novas se manifestando para você. O inédito do Senhor te alcançando. Milagres sobrenaturais, promoções, ideias, projetos. Ei, irmão, eu vejo isso pipocando nesse lugar. Eu vejo isso pipocando na nossa vida. Está estralando aqui, ó, como pipoca na panela. Olha, começou estralando. É hora de receber, irmãos. É hora de celebrar aquilo que Deus tem feito. E muito mais, vamos celebrar aquilo que Ele vai fazer. Eu queria que colocasse as imagens aqui de novo. Porque pode ser que o diabo esteja dizendo: ah, mas você não tem um centavo no bolso, como é que você vai fazer isso? Tudo começa, irmãos, na forma que você recebe. A maneira como a gente recebe aquilo que Deus já está falando sobre a nossa vida, vai fazer total diferença. Eu me lembro que eu estava num culto como esse, e a gente tinha uma moto. E Deus falou comigo e disse: é a hora de você correr pelo seu carro. E eu corri, irmão. E naquele dia eu recebi o meu carro. E hoje eu venho para a igreja de carro. Às vezes Deus vai pedir algumas coisas. Deus vai dar alguns comandos para nós. Às vezes vai parecer loucura, naturalmente falando. E eu vou te dizer, irmãos, não tenha medo de seguir a direção do Espírito.
Não tenha medo. Ah, mas Deus está me mandando dar uma oferta nessa igreja. Glória a Deus, meu irmão. Porque o diabo nunca vai te pedir para dar uma oferta a canto nenhum e a ninguém. O diabo quer ver a gente andando com mão remissa e num sentimento de avareza. Mas ao generoso, a Bíblia diz que Deus faz prosperar. Deus dá semente ao que semeia. Aleluia. Então, irmão, se Deus te mandar dar algo para alguém, para de ficar com receio. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo a escola de missões. Faz 10 anos isso, irmão. E eu vim para Campina Grande, sem conhecer ninguém, sem uma garantia de salário. E certa vez eu estava indo para a aula, e eu tinha o dinheiro, o dinheiro que eu tinha naquele dia foi o dinheiro que eu comprei meu almoço, e eu não ia ter o que jantar. E na hora do intervalo da aula, irmãos, uma irmã chegou para mim e me deu R$10. E ela olhou para mim meio desconfiada e disse: irmão, eu estou constrangida, porque é tão pouco. E eu olhei para ela e disse: irmã, não fique constrangida não, porque isso aqui é o meu jantar. Às vezes Deus vai fazer você fazer coisas que você nem entende por que você está fazendo, mas você vai ver o resultado disso. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver a operação sobrenatural. É hora, irmãos, de a gente se levantar e começar a declarar sobre o nosso futuro. Aonde você está se vendo? Aonde você está se vendo? O que é que você quer que aconteça? Para de falar do fracasso, para de falar do que não deu certo. Começa a falar da agora em diante. O que é que Deus já tem reservado para você? Eu sou próspero, eu sou curado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou tocar a vida de pessoas, eu vou fazer o plano de Deus acontecer. Através das minhas mãos pessoas vão ser curadas, para a vergonha de Satanás. Mas o diabo tem agredido a minha família, o diabo tem agredido os meus negócios. Meu irmão, não desista, não desista. Continue sendo fiel, continue crendo, rindo e recebendo aquilo que a palavra diz. Em pouco tempo, você vai ver o cumprimento dessas promessas. E você não vai ter só para você, mas você vai ter para abençoar. Você não vai ver só a sua casa restaurada, mas Deus vai usar você para ajudar outras famílias. Eu declaro pessoas aqui nesse lugar, sendo como uma pomada que o Senhor vai aplicar nas feridas de outros. Porque a cura que curou você vai curar outras pessoas. A libertação que libertou você vai libertar outras pessoas. Você vai falar de uma vida nova. Você vai falar do sucesso de Deus através de você. Você vai falar, irmãos, de uma vida abundante. Não dos insucessos, não do fracasso. Porque você não vai viver pelas memórias, mas você vai viver uma vida da inspiração de Deus, do novo. Tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Ei, meu irmão, começa a sentir o cheiro. Começa a visualizar e tocar nisso pela fé. Tem coisa nova chegando. Para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua família, para a sua igreja. Ei, tem coisa nova chegando. Aleluia. Eu vou encerrar aqui, irmão. Eu vou deixar você celebrar as coisas novas e os feitos que o Senhor tem para a sua vida.